Falando do livro, e vou tentar também não me alongar muito, deixando claro o protagonismo para o autor. Acho que, primeiro, é um livro onde claramente está demonstrado o rigor do professor Melo Ferreira, que depois faz um levantamento exaustivo da obra do Howard Hawks e também do cinema clássico. Portanto, por um lado, acho que é uma obra importantíssima para quem faz investigação, mas também para quem quer conhecer esta fase essencial do cinema, da história do cinema, que é o cinema clássico. E esse levantamento exaustivo, acho que tem aqui uma particularidade interessante no livro, que parte do geral em relação ao individual. Ou seja, eu acho que, aproveitando o facto de estar a trabalhar o Howard Hawks e que ele trabalha muito bem, aproveita para fazer também uma análise do cinema clássico, ou seja, é um livro, em primeiro lugar, do cinema clássico e que faz um trabalho detalhado do cinema clássico para depois também fazer uma análise detalhada da obra do Howard Hawks. E depois, acho que tem aqui duas ou três particularidades que eu gostava de referir e que acho que me acrescentaram bastante. A primeira tem a ver com uma questão que eu me levanto há algum tempo, que é o que é que aconteceu de particular nesta fase do cinema que a tornou tão brilhante? E uma das respostas realmente que o professor Melo Ferreira trabalha no livro e que me ajudou também a clarificar, e eu identifico-me com esta perspectiva dele, tem a ver com uma questão essencial, que é a passagem do cinema mudo para o cinema sonoro. E muitos dos realizadores que protagonizaram o cinema clássico passaram pelo cinema mudo. Isto é realmente significativo, porque trabalhar o cinema numa fase em que não existia o sonoro implicava outro tipo de trabalho, um trabalho, eu diria, se calhar, ainda mais difícil do que com o sonoro. E, portanto, toda essa escola do cinema mudo, toda essa aprendizagem do cinema mudo, ela vai ser depois utilizada na altura da passagem para o sonoro. E o professor Melo Ferreira dá essa indicação muito clara e que me ajudou a mim também a tentar perceber essa questão de porque é que, numa fase tão pequena, de 20 anos, mais coisa, menos coisa, houve tanta riqueza do ponto de vista cinematográfico. Mas também, na minha perspectiva, se calhar lançando o repto para o autor, acho que há outra coisa, e que eu aprendi no livro também. O autor acho que não afirma isso, mas percebi pelo que foi lendo, que esta geração do cinema clássico, quase todos, isto é interessante, começaram no cinema em tarefas, não queria dizer menores, mas começaram de muito novos a fazerem coisas que não a realização, foram fazendo coisas, ou no argumento, ou na produção, enfim, quase que um sistema artesanal, não é? Faz-me lembrar que antes os sapateiros começaram como aprendizes, não é? E depois iam começando a subindo na carreira até se tornarem grandes sapateiros. E parece que também acontecia isto um pouco nesta altura do cinema clássico, ou seja, começaram como aprendizes nos estúdios a fazerem um pouco de tudo, até chegarem a realizadores, mas quando chegam a realizadores já dominavam muito bem a arte do cinema e, se calhar, as várias artes que participam para a realização de um filme. Portanto, estes dois pontos para mim foram essenciais para tentar dar uma resposta que eu, enquanto professor de História do Cinema, muitas vezes me interrogava. Depois ainda, acho que o livro assume um papel particularmente importante, porque trata de um realizador que é realmente singular na história do cinema.
o Howard Hawks é talvez o realizador mais eclético da história do cinema. O Mark Los Angeles chama o camaleão, porque ele realmente passa por todo o tipo de género cinematográfico com o maior dos avantados. E o maior dos avantados significa que tem obras-primas em quase todo o tipo de género cinematográfico. Mas o mais curioso no meio disto é a simplicidade que eu acho que caracteriza a obra do Howard Hawks. E a simplicidade, eu acho que muitas vezes na arte é o mais difícil de conseguirmos. O ser simples, o conseguir ser direto, o ser sintético. E acho que isso é uma das questões que caracteriza a obra do Howard Hawks. Mas, e falando da obra também dele, eu acho que há outra coisa também que eu gostaria de destacar, que é, talvez tenha sido o primeiro realizador ou o precursor de uma coisa chamada feminismo. Porque, efetivamente, o professor Mel Ferreira vai sinalizando uma série de padrões nos filmes do Howard Hawks e realmente uma delas é realmente essa vontade da mulher ser autónoma em relação ao mundo que é dos homens. Essa vontade de construir a sua própria vida, de ser dona do seu próprio destino. E, por outro lado, em contrabalanço, o homem é sempre apresentado como um ser mais frágil. E, nesse sentido, eu sinalizava aqui um precursor desse movimento feminista. Depois, para falar também do cinema clássico. Ainda há pouco, no almoço, nós falávamos que agora quase não se fala do cinema clássico. E realmente é uma evidência triste, porque se formos ver, eu tive a ler algumas coisas de realizadores contemporâneos que evocam, muitos deles, sempre as influências dos grandes realizadores do cinema clássico. Eu não sei se para surpresa de alguns presentes, o Pedro Costa, que é aquele que se diz um realista, não é? Um novo realista, em nenhum momento é capaz de mencionar o neorrealismo, por exemplo, como uma grande influência. O Pedro Costa, em quase tudo que vou lendo de entrevista, quando lhe perguntam que referências tem, é sempre os clássicos. Em particular, o Raoul Walsh e o Nicholas Ray. Mas fala também no Hawks. Ele vai falando nos clássicos, no Ford também. Mas para dar outros exemplos de que efetivamente reconhece essa importância do cinema clássico, por exemplo, o Truffaut e o Hitchcock, por exemplo, o Wim Wenders com o Nicholas Ray e por aí fora, o Godard e o John Ford. Portanto, quer dizer, eu acho que quando nomes como estes reconhecem a importância dos clássicos, é porque alguma coisa de importante existe ali. É porque é importante voltarmos lá. Até porque o nome clássico, porque é que se chama isto de clássico? Quer dizer, o que é clássico? Clássico, no fundo, está associado também a qualquer coisa que atinge um equilíbrio, não é? Um equilíbrio na forma. É quase que uma forma perfeita. E porquê que é uma forma perfeita, ou quase perfeita? Se repararem, o cinema clássico consegue aquilo que eu acho que dificilmente na história do cinema algum movimento conseguiu, que é conciliar um gosto mais intelectual, se quisermos, um gosto mais popular. Ou seja, ele consegue juntar na mesma sala vários tipos de público,
consegue agradar a vários tipos de público, consegue ter público, mas também consegue agradar a figuras como estas, como o Truffaut, como o Godard, como a mim, como o professor Melo Ferreira. É congregador, ou seja, é um cinema congregador. E não há muito, na história do cinema, não há muitos momentos onde isto fosse possível. É, portanto, um momento da história do cinema que é sempre importante voltarmos. É sempre importante, por exemplo, nas minhas aulas de história do cinema, onde hoje em dia temos acesso a tudo, e é fabuloso, temos acesso a tudo, é fabuloso. Passamos um momento, eu acho, único a esse nível. Mas o problema, muitas vezes, é que temos acesso a tudo, mas depois não há critério. Porque também há muito lixo. Há muito lixo, não é? E muitas vezes nós estamos a ver coisas e estamos a intoxicar com o que estamos a ver. Não estamos a evoluir, não estamos a crescer. E eu bato muito isto nas minhas aulas de história de cinema, quer dizer, tem que haver critério naquilo que vem. Para lhes dar um exemplo, fugindo um pouco agora, ou não, eu tinha um trabalho este ano para fazer e qual foi o tema? Era um realizador à escolha, mas que teria que ser um realizador não europeu ou um realizador não norte-americano. E porquê? Para nos obrigar a encontrarem outro tipo de cinematografias, para pesquisarem, para perceberem que o cinema não vive do cinema americano e não vive do cinema europeu. Há muito mais para lá disso. E o problema que passamos hoje em dia, apesar de termos acesso a muita coisa, é o bloqueio que continuamos a viver, o bloqueio em termos cinematográficos. Porque eu gostava muito de conhecer o cinema que se faz no Sri Lanka. Gostava. No Peru. Gostava. Mas não temos acesso. Não chega cá. Não chega. E não chega porquê? Pelo bloqueio que existe. E o bloqueio, e agora também, voltando ao cinema clássico, se calhar nós vivemos uma outra época áurea de Hollywood, em termos de distribuição, em termos de protagonismo, em termos de qualidade tenho muitas dúvidas, para não dizer de certezas, mas tenho dúvidas. Mas efetivamente é um sistema que neste momento existe e que tem muito a ver também com o sistema que existia já nos anos 30, 40, o sistema do Star System, o sistema de estúdios que monopolizavam a produção, a distribuição e a exibição. Ou seja, o monopólio que existe atualmente é um monopólio que bloqueia tudo, ou que não seja americano, ou que não seja europeu até. Eu não tenho dúvidas que se faz muito bom cinema por esse mundo fora. E mais importante que isso é dizer que, para mim, ver um filme é uma forma de viajar, é uma forma de ter contato com outro tipo de cultura. Eu quando estou a ver um filme do Peru, quer dizer, estou a ver o que é que eles comem, estou a ver como é que são as casas, estou a ter contato com uma cultura. E o cinema é também isso. Portanto, eu quando vejo um filme americano já sei o que é que vou ver, já sei que se forem comer, vão comer um hambúrguer, enfim, e por aí fora. Bom, mas estou a fugir um pouco aqui ao livro e a ideia não é essa, e se calhar também vou terminar, mas para definir esta ideia e solidificar esta ideia que eu acho que o cinema clássico foi exatamente uma época de ouro, porque conseguiu, num tão curto espaço de tempo, congregar aquilo que eu acho que o cinema continua com dificuldades em congregar, que é uma certa qualidade artística no que se faz, mas também chegar ao público em geral. Para vos dar uma ideia de como isto começou, vou-vos pedir para regressarem a um tempo, todos ainda se lembram dos anos 90 do século XX, mas eu vou-vos pedir para recuarem à pré-história, que é os anos 80 do século XX. Não no Porto, em Lisboa. Como toda a gente devia saber, eu sou de Lisboa, apesar de durante 25 anos ter dado aulas aqui no Porto, na Escola Superior Artística de Porto, inicialmente cooperativa. Nos anos 80, começou a Cinemateca Portuguesa a sua programação regular depois do 25 de Abril.
nos anos 70, na segunda metade dos anos 70, tinham começado os grandes ciclos da Gulbenkian, organizados por João Bernardo da Costa. A partir do início dos anos 80, a Cinemateca passa a ter uma programação própria e associa-se aos ciclos da Gulbenkian. Eu vou enumerar como é que isto começou. Em 1982 foram os ciclos do Hitchcock e do Buñuel. Em 1983, os ciclos do Dreyer e do Fritz Lang. Em 83 e 84, do George Ford. E em 85 já foi do Antonioni. Em 85 sai o meu livro sobre o Hitchcock, baseado no ciclo que tinha havido em 82. E para continuar a publicar, eu tinha não 4 caminhos, como disse em Lisboa, mas 6 caminhos cortados para continuar a escrever e a publicar sobre cinema. Quais eram? A seguir, na segunda metade dos anos 80, o Luís Pina publicou um livro sobre o John Ford, baseado no ciclo que tinha sido dedicado na Cinemateca na Gulbenkian. E, na mesma editora, o José Matos Cruz publicou um livro sobre o Chaplin. No início da década, em 1981, saem 4 livros. Um do Alves Costa sobre o Stroheim, outro do Luís Filipe Rocha sobre o Jean Vigo, outro do Vasco Granja sobre o Ziga Bertol e um do Jorge Leitão Ramos sobre o Eisenstein. De maneira que eu, quando, depois de 85, quero continuar a escrever e a publicar, tenho estes 6 caminhos cortados. Por aqui não podia avançar. No final da década de 80, em 89, surge o ciclo da integral do Hawks, também na Cinemateca e na Gulbenkian, lembro perfeitamente disso, e eu, que conhecia o Hawks desde a minha juventude, lembrei-me naquilo que o André Bazin dizia na primeira metade dos anos 50, para defender os críticos extremistas dos cahiers de cinema, que vieram a ser depois os cineastas da Nouvelle Vague. Escrevia ele que se podia ser Hitchcock-Hawksiano, ser defensor de uma linha entre o Hitchcock e o Hawks. E enfrentei esse ciclo da integral do Hawks como tinha enfrentado o do Hitchcock. Via o filme, chegava a casa, escrevia. Que é um conselho que eu dou a toda a gente que faça, se quiser ter depois sobre que refletir. Portanto, em 89 estava concluído, em primeira versão, o primeiro capítulo deste livro. Em 90 sai o livro sobre o Truffaut, 90-91 eu tenho escritos os capítulos 2 e 3, um sobre a vida e a época do Hawks, o outro um balanço geral da obra do Hawks, acrescento a filmografia e a bibliografia e começo a contactar editores. Portanto, vocês estão a ver isto há 27, 26 anos atrás. E começo a receber respostas terminantemente negativas de todas as editoras contactadas. Isto não foi indiferente para o livro, porque o livro, entretanto, aperfeiçoou-se. Acrescentei uma tábua cronológica, que é o primeiro anexo, do cinema americano desde 1917 a 1939, mas também da literatura americana, da chamada Geração Perdida, entre 1917 e 1939, portanto, para permitir a comparação entre o cinema e a literatura, o que não é indiferente, porque alguns dos grandes escritores dessa época, como o Hemingway e o Faulkner, participaram, de algum modo, especialmente o Faulkner, nos argumentos dos
filmes do Holt. Portanto, o livro foi crescendo à medida que ia recebendo respostas negativas das editoras, e isto não foi diferente, porque é durante os anos 90 que surge precisamente a questão das duas versões de dois filmes fundamentais, que são O À Beira do Abismo e O Rio Vermelho. Esses filmes tiveram duas versões, a segunda só foi divulgada nos anos 90, portanto depois da retrospectiva da Gulbenkian e da Cinemateca. Já amadurecido com esses factos e desenvolvido e aperfeiçoado à escrita, tanto do estudo filme a filme como dos capítulos seguintes, o livro continuou na gaveta. Até que, salvo erro, em 1914, na segunda apresentação, 2014 ou 15 anos, 2014, perdão, 2014, estava um século atrasado, 2014 ou 2015, em segunda apresentação, o Nelson me apresenta as edições 70, Susana Ramos, que rapidamente convence os responsáveis da editora a publicar o livro. Porque percebeu uma coisa que os outros anteriores não tinham percebido, ou não tinham querido perceber, não tinham querido valorizar, que foi a relação entre o cinema e a literatura. Portanto, isto é uma história que podia ter acabado muito mal. Podia ter acabado por pôr o livro no meu blog, se não tem surgido esta resposta perfeitamente redentora e já não esperada das edições 70. Portanto, renovo o meu agradecimento ao Nelson e à editora. Queria aqui fazer um breve interregno, uma breve pausa para falar sobre os meus alunos. E sobre outras coisas. Tenho a ideia de que hoje se publica bastante sobre cinema. Não posso dizer muito, mas se publica bastante sobre cinema. E a maior parte das publicações são trabalhos académicos, ou fruto da investigação. Teses de doutoramento, teses de mestrado, algumas investigações dispersas. E eu falo nisto para esclarecer que este livro não é um trabalho académico. Este livro é um livro feito ao correr da pena, na livre relação com o cinema do Hawks e com o cinema clássico americano. Eu já regressarei a essa questão. Portanto, quem não tiver vocação para ler trabalhos académicos e gostar de ler livros mais compreensíveis, mais acessíveis, este é um livro que eu recomendo. Recordando os meus alunos na ESAP, guardo todas as melhores recordações, embora não me lembre exatamente de todos. Alguns só vendo é que me lembro. Guardo as melhores recordações e queria aqui relatar o episódio que me marcou mais nestes 25 anos de ensino de cinema, que é um episódio brevíssimo, que nem sequer ocorreu no curso de cinema. Eu fui também professor de antropologia visual e de semiologia semiótica no curso de design e comunicação multimédia. E então, na cadeira de antropologia visual, eu começava todos os anos por mostrar documentários mudos. Um ano, O Homem da Câmara de Filmar, de Ziga Bertol; outro ano, o Nanuco Esquimó, do Flaherty. Num dos anos em que mostrei o Flaherty, chega ao fim do filme e uma aluna muito novinha, que estava quase em cima do ecrã,
nasceu-lhe um sorriso nos lábios e nos olhos que para mim é inesquecível. O que ela disse na altura. E eu compreendi que se não tivesse sido aquela coincidência dela ser minha aluna naquela cadeira, ela não sabia da existência daquele filme e descobriu-o naquela altura. Por muitos outros episódios, este é aquele que, pelo seu significado para mim, eu aqui recordo ao recordar os meus alunos. Falando agora um pouco sobre o livro, ou melhor, sobre o Hawks, o Nelson já disse a parte mais importante, que é dele ter tocado todos os géneros, praticamente todos os géneros. Ele foi um dos fundadores dos géneros no início do cinema sonoro e tem a particularidade de, em cada género que tratou, os filmes que fez se contarem entre os melhores desse género. Do filme de gangsters ao policial, do filme de aviação ao filme de guerra, da comédia ao melodrama, do western ao filme histórico, comédia musical, e até a ficção científica e o terror estão presentes num filme que é A Ameaça, de 1951. E a comédia. Porque aí é que o Nelson não foi suficientemente claro. O universo do Hawks é um universo masculino, eminentemente masculino. Das amizades viris, do grupo, da competência, cada um é o melhor na sua atividade. São grupos fechados, a que a mulher dificilmente tem acesso, mas tem. Mas tem que ser ela a conseguir esse acesso. E na comédia, na chamada screwball comedy do Hawks, inverte o papel. O homem é perfeitamente alvo de chacota e a mulher domina. Portanto, o homem que é a figura máscula dos outros filmes do Hawks, nos outros géneros, na comédia é perfeitamente infantilizado, ridicularizado pela mulher. Eu conto um breve episódio, porque o Hawks infiltrava a comédia em todos os géneros. Um breve episódio que eu refiro a propósito do Viva da Vila, sobre o famoso Pancho Villa, mexicano, da Revolução Mexicana. O Hawks mostrava, aliás, o filme não é totalmente a responsabilidade dele, não foi acabado por ele, como um revolucionário cheio de energia e tal, mas depois de casado, a mulher fazia-o estar todas as noites às 9 horas em casa. Bom, isto na comédia chega a pontos perfeitamente delirantes da infantilização do homem e, portanto, essa questão dos géneros tem efetivamente no título do livro, tem as duas leituras, são os géneros cinematográficos, mas é também os géneros na atual questão do género. O Hawks pertence a uma geração que também, para explicitar melhor aquilo que o Nelson disse, uma geração que fez o final do muro e o início do cinema sonoro, mas que é uma geração que nasceu ainda no final do século XIX. 1890, a partir daí. Isto faz dele um contemporâneo do próprio cinema que nasceu em 1895 como uma tecnologia moderna, como outras tecnologias modernas da mesma época, como o automóvel,
ou o avião. Ou antes disso, o gramofone, as invenções do Edison, por aí fora. Portanto, ele começa por ser parte da modernidade que o cinema foi desde o início e durante o cinema mudo. Faz um curso de engenharia, torna-se piloto de aviação e instrutor de aviação, trabalha com os equipamentos modernos e trabalha também no cinema. Vai para Hollywood em 1917 e terá trabalhado, não creditado, em inúmeros filmes, alguns dos quais terá realizado. Isso é o contributo que dá à filmografia no final, no anexo 2, é que inclui filmes em que o Hawks participou, não creditado, e esclarece que há outros em que ele terá trabalhado antes de realizar o seu primeiro filme, em 1926, que não está identificada a participação dele. É um trabalho que os historiadores do cinema americano têm pela sua frente para fazer. Portanto, este livro agarra em ideias que têm sido exploradas pela bibliografia internacional, tanto americana como europeia, sobre o Hawks. O grupo, a amizade, a franqueza, a lealdade, a capacidade de ser profissionalmente o melhor, aqueles que não estão à altura e que têm ou não têm uma segunda oportunidade. Eu falo nisso tudo, tanto na análise filme a filme, como na abordagem geral da obra do Hawks, no capítulo 3, mas há uma pequena ideia que me surgiu ao ver os filmes do Hawks, que é uma figura não identificada anteriormente nos filmes dele, que eu chamei o grande encenador, que é um bocado aquela ideia que nós temos do líder natural, indiscutido, de um grupo, e que prepara aquilo que vai acontecer como uma encenação sua, e que depois se confronta com a realidade e às vezes consegue concretizar a sua encenação, outras vezes tem um contra-encenador contra si e as coisas colapsam, outras vezes é contestado dentro do grupo e acaba por poder ser, no limite, substituído por quem o contestou. Esta é a pequena ideia original minha, as outras foram todas já tratadas pela bibliografia internacional, que eu cito no fim, a propósito do Hawks. Isto não está nada publicado em português, só no catálogo da Cinemateca da Gulbenkian, publicado em 1989. A época mereceu-me a tal tábua cronológica para que as pessoas tenham a percepção do que entre 1917, data da chegada do Hawks ao Hollywood, e 1939, data do Paraíso Infernal, Only Angels Have Wings, que é, como se sabe, o ano do início da Segunda Guerra Mundial. Essa tábua cronológica esclarece comparativamente o que fez cada realizador ano por ano, o que escreveu, publicou cada grande escritor ano por ano. E poderá ser um precioso instrumento de apoio, de consulta, para quem quiser, no futuro, escrever sobre o Hawks ou sobre o cinema clássico americano. O cinema clássico americano começou a ser forjado no final do cinema mudo. E foi desenvolvido nos primeiros anos do sonoro, precisamente até 1939, até a altura em que, com o começo da guerra, surge Orson Welles, que inaugura um cinema moderno. E eu faço esse comentário na introdução,
Não quer dizer que o Wells fosse superior ao Hawks ou que o Hawks fosse superior ao Wells. São duas maneiras diferentes de fazer cinema e, portanto, fazia sentido acabar a tábua cronológica em 1939, que é o ano do Vento Levou e a Regra do Jogo. Eu tento, à medida que vou escrevendo sobre cada filme, dar ao leitor elementos para que ele compreenda melhor cada filme, para que faça o seu trabalho, para que acolha e perceba melhor o universo do Hawks em cada filme. Não tenho, nem ninguém tem, ao seu dispor, carga de declarações do Hawks que existem sobre o Hitchcock. A comparação com o Hitchcock tem de ser esclarecida. O Hitchcock era inglês, gordo e vaidoso. E ficou inchadíssimo quando a crítica europeia o considerou um grande autor comparável aos grandes autores da música, da pintura ou de outras artes. O Hitchcock, o Hawks não tinha essa pretensão. O Hawks não gostava de falar sobre si, sobre o seu cinema, gostava de falar sobre a técnica e não ligava a essa questão de o considerarem um grande realizador. Foi um homem que, mesmo assim, se ingrou em Hollywood, estabelecendo os bons contactos. Ele sabia muito bem mover-se no meio de Hollywood. O biógrafo dele, Todd McCarthy, no livro que lhe dedica no final dos anos 90, chama-lhe The Grey Fox of Hollywood, não The White Fox, The Grey Fox. Ele soube relacionar-se, mexer-se muito bem. No filme Café Society do Woody Allen, ele aparece representado no decurso de uma festa em Hollywood nos anos 20 ou 30. Isto para dizer que, para mim, tem de simpático ser um tipo que não é pretencioso, não é vaidoso, como o Hitchcock é. Terão estado, quer um, quer o outro, ao mais alto nível da criação cinematográfica da história do cinema. E esta questão do cinema clássico americano poderá ser comparada com as vanguardas reconhecidas por toda a gente do cinema mudo nos anos 20. Esta é uma época de ouro da história do cinema, como existiram noutros países, por exemplo, o neorrealismo em Itália a partir dos anos 40, a novela vaga os cinemas novos a partir do final dos anos 50. O cinema clássico não é um movimento formalmente, mas é uma maneira de fazer cinema que foi muito influente no futuro. Que teve as suas características próprias, teve os seus mestres, entre os quais o Hawks, que tinha como rival o John Ford. Ele dizia uma coisa muito engraçada, que tinha aprendido a fazer cinema com o John Ford e aprendi com o Cecil B. DeMille o que não fazer no cinema. São todos contemporâneos. Portanto, eu já falei demais. Espero ter sido claro. Ao escrever sobre o Hawks, como ao ler sobre o Hawks, estamos a falar de um dos maiores cineastas da história do cinema. O problema é conhecê-lo. Eu pude conhecer porque há a Cinemateca em Lisboa e eu sou de Lisboa e pude ver como é que hoje se vê os filmes do Hawks. Não sei. Há alguns que estão editados em DVD, mas aí cada um terá que fazer a sua pesquisa. E eu queria deixar-vos com o desafio que deixei ficar em Lisboa na apresentação deste livro, que é o seguinte: a era dos estúdios clássicos de que eu conto o nascimento no capítulo 2 acabou no início dos anos 60. Hollywood foi à falência por causa das superproduções em que se meteu para responder à concorrência da televisão.
e teve que ser reformulada em novos termos para renascer a partir dos anos 70 na chamada Nova Hollywood, que são os clássicos de hoje, que começaram a fazer cinema nos anos 70, os Spielberg, Scorsese, Coppola, etc. Brian De Palma, Cimino, por aí fora. Esses são, em certo sentido, os clássicos de hoje. E o meu desafio é este. Qual terá sido mais importante? A Hollywood clássica ou a nova Hollywood? Qual terá dado origem a melhor cinema? A minha resposta é que a melhor foi a Hollywood clássica, cada um encontra a sua resposta.